Eu sou uma idiota por se recusar a tirar a foto da formatura da minha filha e substituí-la pela foto da formatura do meu marido. Minha filha, 18, se formou no ensino médio e eu pendurei uma foto de sua festa de formatura na parede da sala. Ela quer ir para uma faculdade comunitária e vamos morar comigo e seu padrasto enquanto fazemos isso. Meu marido recentemente obteve seu mestrado e ontem, ele me mostrou sua foto de formatura que ele moldurou e preparou para pendurar. Perguntei onde iríamos pendurá-la e ele disse que era a sala de estar. Eu disse ótimo. Ao lado da foto de formatura de Amy então. Ele disse não ao lado dele, mas em vez dele. Fiquei intrigada. Perguntei por que e ele disse que não achava certo ter sua foto de formatura, um diploma de mestrado pendurado ao lado de uma foto de formatura do ensino médio. Um diploma do ensino médio. Ele disse que ambas as fotos têm peso e valor diferentes, e sugeriu que eu pegasse a foto da minha filha e pendurasse a dele. Eu estava furiosa porque ele se recusou a deixar a foto dela ser pendurada em qualquer lugar perto da dele e com isso ele reivindicou a parede inteira. Eu recusei e disse que esta foto está aqui há meses. E minha filha merece tê-lo em exibição para encorajamento. Ele ficou chateado e disse que eu estava fazendo um grande negócio e que poderia usar o corredor ou algo assim. Mas eu recusei. Tivemos uma discussão sobre isso, e ele continuou insistindo em que a foto de formatura dela fosse tirada e não pendurada na mesma parede que a dele devido à diferença de valor e peso do diploma e também achava que uma foto do ensino médio não era legal parede digna e me chamou de imprudente de seus sentimentos. Ele disse que é desrespeitoso com ele e seus esforços e disse que escolher esta colina para morrer foi ridículo. Fui uma idiota por escolher esta colina para morrer. Fui um idiota por colocar meu irmão no viva voz e deixar sua noiva ouvir sobre o que ele está me pedindo para fazer. Contexto. Eu, M23 sou o que as pessoas chamam de expert em tecnologia. Eu sei um monte de coisas sobre programação de computador e software móvel, sim, eu até tenho a aparência certa para combinar com minhas habilidades LOL, mas sério, eu me considero bom, já que muitas pessoas vêm me pedir ajuda, de graça é claro. Então, ultimamente meu irmão, M27 tem me pedido para instalar um aplicativo de rastreamento no iPhone de sua noiva. Como ele tinha trazido para mim 2 vezes e eu recusei depois que ele tentou me pressionar para fazer isso. Ele até ofereceu dinheiro, mas eu recusei porque senti que era meio errado e também, eu só ajudo pessoas que só querem ser ajudadas e gostam, não tem mais intenções. Eu recusei porque a noiva dele não merece isso. Eu pensei que ele tinha desistido depois que eu disse a ele que se ele me perguntasse novamente, eu diria a ela. Bem, 2 dias atrás, ele me ligou enquanto eu estava na casa dos meus pais. A noiva dele também estava lá. Atendo o telefone e ele abre o aplicativo de rastreamento novamente. Eu o coloco no viva voz e digo desculpe. Vem de novo, ele diz, é sobre o aplicativo de rastreamento que eu quero no telefone da nome da noiva. Eu preciso que você faça isso hoje à noite quando eu passar com o telefone dela. Ele continua como ele não podia mais mentir sobre o telefone dela desaparecido quando ele o esconde e traz para mim. Basicamente me dizendo que esta era a última chance, que ele tinha de colocar o aplicativo lá. Meus pais ficam em silêncio, mas sua noiva parece chocada, então sai em cima dele e então ele desliga e ela pega sua bolsa e sai correndo. Meus pais me xingam perguntando o que diabos eu tinha feito. Digo a eles que ele se recusou a sair de mim depois que eu o avisei. Eles me xingam dizendo que acabei de causar um grande problema entre meu irmão e sua noiva e coisas assim. Pego minhas coisas e saio logo. Mais tarde, meu irmão estava ligando sem parar e quando eu não dei resposta, ele enviou uma mensagem desagradável me chamando de nomes e coisas assim, dizendo que eu poderia ter comprometido todo o relacionamento dele. Eu não vi nem ouvi falar de minha família ou dele desde então. Eu me sinto terrível e como se eu realmente tivesse estragado tudo ao colocar uma conversa privada no alto-falante. Então Reddit, fui idiota por isso. Sou um idiota por abandonar minha namorada em um parque de diversões. Então eu, estou namorando essa garota, 21F, há quase um ano. Meus colegas de casa e eu decidimos que queríamos ir a um parque de diversões. Minha namorada teve esse dia de folga e queria passar comigo. Embora eu esteja namorando com ela por quase um ano, eu a conheço desde o ensino médio. Eu sei que ela tem medo de altura. Antes de sairmos, expliquei a ela que estávamos pegando os maiores brinquedos e que eu preferia ficar em casa do que não entrar nos brinquedos. Ela disse que não seria um problema para ela. Avanço rápido e estamos aqui agora. Entramos no primeiro passeio e mesmo que ela esteja nervosa, tudo vai bem. A próxima corrida chega e ela começa a hiperventilar enquanto espera na fila.
Saio da fila com ela e pego algo para ela beber. Quando ela se acalmou, voltei para a fila. Tínhamos passes rápidos que não estávamos usando por causa dela, então pude alcançar meus colegas de casa. Quando encontrei minha namorada depois, ela estava conversando com um casal que eu não conhecia. Eu podia olhar para ela e dizer que ela estava chorando. O homem se aproxima de mim e sussurrou no meu ouvido: que tipo de homem abandona sua garota quando ela precisa de você? Achei que isso era desrespeitoso, mas deixei pra lá e fui para o próximo passeio. No caminho, minha namorada me disse que não poderia fazer isso e começou a se desculpar. Eu disse a ela que estava tudo bem e que não se preocupasse com isso. Uma vez que chegamos ao passeio, ela segurou nossos telefones e esperou que descêssemos. Isso se repete até conseguirmos algo para comer e saímos. Ela parecia irritada quando saímos, mas disse que não havia nada de errado, então eu não pensei muito nisso. Uma vez que eu a deixei em casa, ela se irritou comigo. Ela disse que quando ela saiu da segunda linha eu deveria ter ficado com ela e não ter entrado em nenhum passeio. Discutimos por talvez 5 minutos antes de eu sair. Preciso de opiniões imparciais. Sou um idiota por isso. Eu sou um idiota por contar aos meus irmãos o verdadeiro motivo pelo qual meus pais se divorciaram. Eu, 22M, tenho 3 outros irmãos. Nossos pais não estão mais juntos por causa da infidelidade da minha mãe. Ela estava saindo com o pai da minha melhor amiga. Quando meu pai descobriu que ele a expulsou, ela terminou de se mudar com a AP dela e quebrou 2 casamentos. Tudo isso aconteceu há 6 anos e meus irmãos viram meu pai como o cara mau que expulsou a mãe deles. Meus irmãos mais novos decidiram morar com minha mãe e meu pai só os tinha nos finais de semana. Meu irmão mais velho ficou conosco porque ele já estava mais perto do meu pai, mas ele não sabia o que causou a nossa família desmoronar e também parecia se ressentir do meu pai. Eu visitava minha mãe sempre que podia e ela parecia feliz por me receber, mas eu era o único que sabia o que havia acontecido. Meu pai nunca falou mal da minha mãe e nunca deixou meus irmãos saberem por que eles se separaram, mesmo que ele tivesse que ser visto como o cara mau que a expulsou, e minha mãe nunca assumiu qualquer responsabilidade pelo que ela fez com nossa família. Eles se dão bem com Jeff, marido da mamãe, eu também, mas perdi muito respeito por ele quando ele foi atrás da minha mãe. Meu pai vai se casar com Rose em 21 de outubro, aniversário da minha falecida avó, e ele disse aos meus irmãos que queria tê-los com ele. Eles começaram a ser tão malvados com ele, basicamente envergonhados por se casar e acusá-lo de traição porque ele começou a namorar Rose há muito tempo. Eles realmente odeiam Rose, porque ela entrou em nossas vidas 6 meses depois que minha mãe foi expulsa. Então eu pedi para eles pararem. Meu pai não é agressivo, então ele disse que eu deixasse assim. Eles começaram a acusar Rose de ser o motivo dos meus pais terem se separado, mas eu disse a eles que o motivo era a infidelidade da minha mãe. Seus rostos ficaram vermelhos e me perguntaram se eu estava brincando, mas eu disse que não. Eles voltaram para a casa da minha mãe e 2 dias depois eles voltaram pedindo para ficar com meu pai em tempo integral. Aparentemente eles confrontaram ela e seu marido sobre o que aconteceu. Liguei para minha mãe para ver se está tudo bem, mas ela não atendeu. Foi na casa dela e ela estava distante. Não conversamos muito sobre isso. O marido dela me mandou uma mensagem depois para me chamar de idiota por contar aos meus irmãos sobre o caso da minha mãe e eles parecem odiá-la agora. Eu sei, é difícil para minha mãe agora porque ela nos ama, mas meu pai não deveria ser visto como a pessoa má e ela como os pais perfeitos. Além disso, Rose não deveria ser vista como uma destruidora de lares quando minha mãe é. Sou um idiota por avisá-los. Se gostou, avalie o vídeo e se inscreva para mais vídeos.